Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso convidado da Caras TV de hoje é um ator que literalmente tem múltiplos papéis. Além de atuar, ele é coach, empresário, pai, marido, de quebra, ainda manda bem na cozinha. Com vocês, Bruno Lopes. Oi, Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Tudo bem, gente? Obrigado. É isso mesmo, manda bem na cozinha. Eu gosto muito de cozinhar, realmente eu tenho não sei se é um dom, mas eu gosto de brincar com os temperos, gosto de ficar ali inventando pratos e tudo mais. Geralmente dá certo, mas para quem tá assistindo agora, pode entrar no meu Instagram e ver que ontem, por exemplo, eu fiz uma lambança que eu queimei tudo, a casa quase pegou fogo. Mas acho que faz parte. Sobreviveu. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Maravilha. Mas sempre tem um aplicativo pra gente poder pedir comida, né, quando a gente erra. Então, pra salvar a vida. Tá tudo certo. Então tá certo. E, gente, pra quem não sabe, o Bruno, na verdade, Bruno Lopes, agora não é mais Bruno Lopes, é Bruno Loves. Ele mudou de nome. E aí ele vai explicar pra gente um pouquinho o porquê dessa transformação, né, Bruno? Conta pra gente como que começou esse processo. Então, na verdade, eu comecei a fazer... Eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de mergulhar internamente de mim, assim. Eu sempre gostei muito de investigar as minhas coisas, as minhas dores, os meus porquês. Sempre fui muito questionador de mim mesmo. E há uns 2 anos atrás, eu comecei a dar uma intensificada nisso, assim. E aí eu senti dentro de mim que eu precisava me afastar de tudo, ficar um pouco sozinho comigo mesmo. E aí eu peguei uma mochilinha com nada, na verdade. Foi toda uma proposta real, assim, e fui pra Albânia. Eu fui pra Albânia com uma mochila que tinha 2 bermudas, 2 camisetas, 2 cuecas e ponto. Fui pra passar perrengue, de fato. Fui realmente pra me colocar em situações e circunstâncias que já não fazem muito mais parte do meu dia a dia. Para eu poder tentar resgatar um pouco a minha identidade, resgatar um pouquinho mais quem eu sou, genuinamente falando. E quando eu cheguei lá, a ideia era passar 20 dias, porque eu queria realmente me colocar nessas situações, e eu comecei a entrar em situações que realmente eu falei, meu Jesus amado, o que está acontecendo aqui? Primeiro que lá eles falam albanês e não falam inglês, então assim, a comunicação já era muito difícil. Era na mímica. Praticamente, assim, alguns falavam um pouquinho de inglês, algumas palavras meio que dava para se virar. Então, assim, se eu ficava 16 horas acordado por dia, eu me comunicava durante 20 minutos do dia inteiro. Então, era realmente um mergulho comigo mesmo. Eu carregava o meu telefone para tirar foto e tudo mais, mas eu não conversava com ninguém, a não ser à noite ali para conversar com a minha esposa, meu filho e tal, para dar notícia e receber notícia. E dentro desse processo, eu comecei a ter muitas vivências de resgate que foram muito importantes. Mas também eu comecei a entender algumas coisas e sentir um chamado. Eu, em algum momento ali que tinha internet, eu fui assistir um podcast qualquer, de uma pessoa que eu gosto do que ela fala, e aí conheci uma outra pessoa. E aí eu vi ali meia dúzia de palavras da outra pessoa e falei, nossa, interessante isso. Me propôs uma reflexão e eu falei, beleza. Desliguei tudo e saí para jantar e fiquei com aquilo na cabeça. Terminei minha viagem, voltei pro Brasil, e aí quando eu fui pegar meu telefone para ver todas as mensagens, eu tinha uma mensagem do meu dentista, que ele falou assim, ó, Bruno, não sei se você conhece essa pessoa aqui e tal, não sei o que lá, mas ele vai dar um curso e eu queria que você fizesse, então eu quero te dar de presente. Era a mesma pessoa que eu tinha visto lá na Albânia. E aí eu falei, acho que tem alguma coisa aí, acho que o universo está querendo me propor alguma coisa. E como eu não sou uma pessoa de negar nada pro universo, eu falei, então vamos cair de cabeça. E aí eu comecei a fazer o processo de virar minha outra profissão, uma dessas que você listou aí. Quando eu cheguei no Brasil, a Pri me deu um presente, que era um mapa numerológico. E aí a gente começou a entender que o Bruno Lopes já não estava mais rendendo aquilo que ele já rendeu em algum momento. Foi importante uma fase da sua vida. 20 anos de carreira, acho que mais até, não sei. Mas 20 anos de carreira é rendendo bons frutos. Mas ele chegou uma hora que ele precisava de um combustível a mais. E eu sempre gostei de nomes positivos, sabe? Uma coisa que realmente traz uma alegria de falar. Quanto mais você fala de positividade, mais positividade você recebe. Você atrai isso, né? Completamente, poder da palavra. E eu não queria mudar muito o meu nome. E aí a gente sugeriu de tirar o P e colocar o V. E aí na numerologia ela super acreditou, super foi, sabe, boa e tudo mais. E aí a gente mergulhou de cabeça nisso aí. No amor. No amor, 100%. Porque eu acho que é muito que assim, a gente já vivia dentro de família, dentro de trabalho e tudo mais, até com a proposta da peça que a gente tem, que é precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Então é uma coisa muito latente na gente, em mim,
Mas acho que depois que eu comecei a fazer realmente esse mergulho mais intenso dentro de mim mesmo, e pós essa viagem, que foi um marco para mim, é o que mais faz sentido. E aí acabou que essa coisa de se tornar coach veio meio que naturalmente a partir dessa descoberta. Exatamente. Aí eu fui fazer o curso, e do curso as coisas começaram a rolar. Quando eu fui ver, eu já estava estudando e me formei. Então, eu tenho formação e a partir disso já comecei a atender as pessoas, já comecei a fazer lives em redes sociais, que já surtem muito efeito na vida das pessoas. Eu colho muitos feedbacks de transformações de vida de verdade. E as palestras também, que aí já é um lugar mais, que eu tenho um carinho maior e que também transforma a vida de uma forma mais impactante, assim, né? Porque o trabalho do coach dentro de consultório, assim, né, na consulta, é um trabalho muito forte, muito significativo mesmo, né? Entender o seu estado atual, saber o que está acontecendo na sua vida, como é que foi o seu passado, o que você almeja no seu futuro, qual é o seu estado desejado de futuro, numa positividade, seus sonhos. E aí a gente vai tentar alinhar, deixar harmônica, assim, o seu lado emocional com o seu lado racional, tentar eliminar todos os impeditivos que a gente mesmo se coloca, muitas das vezes, para você conquistar, para você ter a sua ascensão. Então, é um trabalho de forte impacto. E a base desse trabalho é sempre o amor. Você sempre tá com o amor balizando toda essa... Sempre amor, porque eu costumo dizer assim, ó, nas minhas palestras eu começo falando assim, a gente é regido por uma régua de 30 centímetros, dessas escolares mesmo. E aí é como se a gente quebrasse ela no meio. Então você tem 15 e 15. Os primeiros 15 centímetros, do 0 ao 15, quem rege os seus sentimentos e os seus comportamentos é o ódio. Do 15 ao 30, quem vai reger tudo isso é o amor. Então, do ódio, você vai ter ganância, você vai ter intolerância, você vai ter preconceito, você vai ter várias coisas que estão ligado ao ódio. O amor vem caridade, vem força de vontade, vitalidade, alegria. Então, quando a gente consegue entender isso, você consegue facilmente tirar certas coisas do seu inconsciente, porque o nosso cérebro trabalha mais de 95% da capacidade dele no inconsciente. Então, quanto mais a gente conversa e fala sobre assuntos, mais a gente traz as coisas para o consciente e faz com que eles sejam ferramentas para que a gente possa acessá-las e colocá-las em trabalho, em uso, no momento acertado ali. Então, quando a gente está numa situação qualquer, que a gente tem um impulso, ou a gente tem uma vontade, alguma coisa está acontecendo que a gente identifica que está sendo regido pelo ódio, a gente para pensar e tenta jogar um pouquinho aqui pro lado do amor. Quanto mais a gente pratica, a força da repetição te leva a uma condição de excelência. Né? É assim quando você aprende a escovar dente, é assim quando você aprende a andar de bicicleta, é assim quando você aprende a dirigir um automóvel. Tudo era muito mecânico, tudo era muito, sabe, com medo, sem saber, você tem que pensar no passo a passo, mas as coisas viram automáticas quando você faz a repetição. E essa forma de enxergar os dois lados da régua também é repetição. Então, quando você toma uma fechada, por exemplo, no trânsito, que às vezes você fica assustado e você quer xingar, e o impulso você já para e você fala assim, não, mas ninguém fez isso de sacanagem. O cara não olhou pra mim e falou assim, tô vendo o Bruno Loves ali, vou dar uma fechada nele porque eu não gosto desse bigode. Não é assim que funciona, né? Acontece, é sem querer. As pessoas têm suas particularidades, a cabeça está distraída. Acontece. Então, só de você ter esse exercício e já pensar na hora, você, em vez de xingar, você já agradece a Deus. Tipo, não aconteceu nada, tá tudo certo. Tenta sempre ver o copo mais cheio, o lado positivo da coisa, né? Eu gosto dessa analogia do copo meio cheio, meio vazio, sabe? Porque tem gente que fala que é melhor você ver ele meio cheio do que ele meio vazio. Mas se você não vê ele meio vazio, você não consegue preencher o que tá vazio. Então é interessante você enxergar o copo meio vazio, desde que o seu prisma seja de preenchimento e não de ficar como vitimismo. Sim. Porque aí o vitimismo tá no lado do ódio. Sim. E assim, você acha que hoje a população no geral, a nossa humanidade, ela tá mais ali nos 0 a 15 centímetros ou nos 15 aos 30 centímetros? Tá mais no ódio ou tá mais no amor? Olha, eu não vou conseguir te responder assim de uma maneira genérica, generalizando, porque é muito importante também a gente conseguir entender e vivenciar os sentimentos que são regidos pelo ódio. Porque é importante você sentir a tristeza para que você possa saber o que está te causando a dor e superá-la. É importante você saber vivenciar a intolerância para você saber o que está acontecendo com você para você estar sentindo aquilo. Só sentir isso e reagir a isso é que talvez não seja o melhor caminho.
Uma frase que é muito legal também, que é: sentir dor todo mundo sente e é necessário. Optar por ficar sofrendo é que você não pode. Porque o sofrimento, ele é uma decisão sua. Eu vou optar por sofrer. Senti a dor, veio o impacto, senti, peraí, deixa eu entender. Vai estar ali inflamado, vai estar ali ardendo, vai ter aquele momento que é natural que todo mundo sente. Aí você começa a fazer questionamentos de você, começa a perguntar e entender o que está acontecendo, para que você possa levantar e superar. Sim. Senão você vai ficar com aquilo. E ficar com aquilo no seu passado não deixa você num estado pleno no seu presente e impede de você ter um futuro brilhante. A gente fazer outras coisas, seguir em frente e conquistar novos... Porque sempre vai ter alguns buracos, alguns machucados, algumas cicatrizes. Que, aliás, não são nem cicatrizes, são machucados, são feridas abertas mesmo. E, Bruno, essa coisa do amor sempre foi aflorada, assim, em você? Você sempre foi um cara romântico, por exemplo, né? Porque Sim. Romantismo e amor, querendo ou não, andam meio que lado a lado, né? Sempre foi uma coisa enraizada em você? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu gosto muito, assim, eu sempre fui um garoto muito do bem, assim, sabe? Com bom senso, sempre tentando enxergar o lado bom das coisas, das pessoas. E muitas das vezes isso traz também dores, também trazem... enfim, pessoas que não são tão interessantes, que usam você pela sua, não ingenuidade, mas pelo seu lado bom. A gente precisa conseguir enxergar as pessoas do jeito que elas são, que é a grande dificuldade que a gente tem. Mas eu acho que muitas das coisas aflorou muito a partir do momento que eu conheci a minha esposa. Então, o querer estar junto, o querer que ela esteja bem e fazer com que o nosso relacionamento esteja sempre saudável, sempre fortalecido. E que a gente possa estar sempre se surpreendendo um com o outro, fazendo coisinhas para deixar, sabe, as coisas sempre harmônicas, gostosas e alto astral. Então é uma coisa bem particular do relacionamento, mas acho que numa visão geral eu posso dizer que sim, eu sou romântico. E para quem não sabe, o Bruno é casado com a Priscila Fantin, né, atriz maravilhosa. Vocês estão juntos já há quantos anos? 7 anos. 7 anos. E vocês estavam em cartaz com uma peça, como você disse, que falava justamente sobre o amor, né? Exatamente, precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. E a ideia é voltar com a peça. Porque graças a Deus essa peça ela é atemporal, assim, né? Então a gente consegue fazer ela... Enfim, a gente estreou em 2018. Então a gente, desde lá pra cá, a gente sempre ficou em cartaz. Mesmo durante a pandemia, quando os teatros começaram a abrir novamente, a gente já era convidado para estar fazendo a peça, justamente porque nós éramos casal, 2 pessoas em cima do palco, facilitava muito. E é uma mensagem muito bonita, muito importante, de uma forma muito divertida. Então, acho que ano que vem a gente volta. E a gente já escreveu, a gente não, né, o nosso autor, a parte 2, a continuação da peça. Ah, olha aí, novidade, hein? Então provavelmente ano que vem a gente faça as 2. Vai ser muito legal. E como que é essa coisa, Bruno? Porque assim, na linguagem popular falam que quando marido e mulher estão trabalhando junto, não dá muito certo. Pra vocês, funciona bem tá no palco? Porque, querendo ou não, ali vocês não são marido e mulher, né? Sim. É ator e atriz, é isso? Cara, funciona muito. Eu discordo muito das pessoas que falam que marido e mulher não... Porque eu acho que é uma frase de efeito que algumas pessoas ouviram em algum determinado momento e acharam bonito, interessante reproduzi-lo sem realmente parar pra pensar. Vamos falar aqui, ó. Se eu te perguntar, você é casada, né? Sou. Se eu te perguntar qual é a pessoa que vai estar com você até o último momento da sua vida. Ah, meu marido. Pois não é seu filho, não é ninguém, é o seu marido. Então, se é a pessoa que vai estar do seu lado até o último momento da sua vida, é uma pessoa muito importante pra você. E vice-versa. Então, como é que a pessoa que é muito importante pra você, ela não pode ser uma pessoa boa pra você trabalhar também? Sim. Quer dizer, então, que serve só pra você ter momentos de lazer? Só pra de diversão? Estar feliz ali, né? Só pra estar ali, tipo, olhei, tá em casa, quero fazer alguma coisa, eu tenho uma companhia. Não, ela é a melhor pessoa pra estar comigo em qualquer lugar da minha vida, qualquer área que eu tenho na minha vida, qualquer coisa. É minha melhor amiga, é a pessoa que eu converso antes de fazer qualquer coisa, qualquer passo que a gente vai dar, conversa um com o outro, tudo mais. Então, assim, eu não consigo entender muito isso. Então, pra mim, é muito gratificante poder trabalhar em todas as áreas, em todos os business que a gente tem, mas na peça, mesmo quando a gente tem algum tipo de atrito que é normal numa relação, o teatro cura. Porque ele tem esse poder. Então, a gente entra ali como colegas de trabalho
e sai de lá com o casamento normal. Voltamos, assim, sabe? Porque é como se ele tivesse feito a magia que ele tem ali de suturar qualquer tipo de feridinha que o dia a dia pode causar. E você comentou que essa frase, essa expressão popular que inventaram, as pessoas começaram a reproduzir sem meio que pensar, né? E o nome da peça é Preciso Falar de Amor Sem Dizer Que Te Amo. Isso. Dizer que te amo hoje em dia também acabou se tornando uma coisa um pouco banal, assim? Sem a pessoa estar realmente com aquele sentimento dentro dela? Mais ou menos isso? Acho que sim. Acho que sim, porque ficou meio o eu te amo à frente de qualquer atitude que demonstra o valor das pessoas. Então eu acho que assim, eu não estou invalidando o poder da palavra. Mas eu acho que o eu te amo, sem a atitude de quem realmente ama a outra pessoa, é só uma palavra jogada ao vento. E é isso que eu vejo muito por aí. Quando você alinha as duas coisas, o preenchimento ele é total. Aí o eu te amo vira praticamente a cerejinha do bolo. Vira aquele lugar gostoso de se ouvir, porque você sabe que é real. Você sabe que a pessoa está com você, por você, pra você, quando você precisar, para construir uma vida, para construir os sonhos, para construir, enfim. Então, quando você tá ali, e você olha no olho que tem o eu te amo, é preenchido de verdade. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, no oi, tudo bem, tá bom, beijo, te amo, tchau. E assim, você conheceu anteontem a pessoa. Cansei de ver gente fazendo isso, sabe? De falar eu te amo porque queria alguma coisa, sabe? Tinha alguma ideia de ir pra cama ou fazer, sabe? Qualquer... E usava a palavra simplesmente pra conseguir. Então eu acho que sim, de uma certa forma as pessoas meio que banalizaram a força do amor, a força do eu te amo. E virou meio que uma frase de marketing, né? Porque é eu te amo na almofada, é eu te amo na caneca, é eu te amo na camiseta e por aí vai, né? Ele tem o valor se ele é preenchido na atitude, né? Então assim, se eu for levar um bichinho de pelúcia escrito eu te amo pra minha esposa, que sabe que tem atitudes que preenchem, aquilo também vira fofo. Mas se você vai fazer alguma coisa com outra intenção, que, enfim... Acho que as pessoas estão meio desconectadas do real valor do amor. E é preciso resgatar isso. E para resgatar isso não tem outro caminho a não ser se questionar. O questionamento é um lugar que está regido pela régua do amor. O contraponto do questionamento é o julgamento. E as pessoas não conseguem, às vezes, diferenciar isso. Porque eu posso te fazer perguntas num intuito de questionamento, mas eu posso estar julgando na minha pergunta. Eu vou estar te colocando numa situação incômoda. Se eu estou questionando simplesmente para entendimento, só para poder ter noção do que está acontecendo e tirar o valor que eu quero tirar daquilo, é um questionamento que é louvável. E você pode questionar qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, da mais absurda, do tipo, a Terra é plana ou ela é redonda. Tudo é válido. Por quê? Porque você está se munindo de informação. E hoje as pessoas, num modo geral, elas têm reproduzido coisas. Ela ouve de um canto e já reproduz porque acha bonito, ou porque a pessoa que falou ela admira, ela acha interessante. E ela não questionou. Ela não foi atrás de outras informações, ela não foi se munir de mais informação para ela poder ver um cenário de uma forma mais abrangente e dali sim ela poder tirar as próprias conclusões. Então você fica vendo simplesmente pessoas reproduzindo. É como se fossem radiofrequência, assim, sabe? Todo mundo aperta play, todo mundo fala a mesma coisa. Mesma coisa, sem tirar a vírgula do lugar. E essa coisa de você se questionar e ir atrás de informação também é uma forma de você se amar, de estar se nutrindo de amor? Tudo que você faz em prol de si próprio, de autoconhecimento, é amor próprio. Vou falar uma coisa, então entendam de verdade, assim, com amor, tá? Põe amor na minha palavra. Qual é o único amor incondicional que existe na sua vida? Você sabe me dizer? Qual? As pessoas às vezes falam que o amor incondicional que eu tenho é pelo meu filho, pela minha filha. Mas o único amor incondicional que existe é você por você mesmo. O único. Você pode falar que o seu filho, que sua filha, ou que o seu cônjuge é a pessoa que você mais ama no mundo. Ou a pessoa que eu mais amo no mundo depois de mim são os meus filhos, o meu marido, minha esposa, sei lá. Por quê? Porque se você não estar bem, se você não estar pleno, se você não está saudável, você não consegue ser para ninguém. Então como é que você quer dar exemplo, como é que você quer educar, como é que você quer fazer com que os seus filhos sejam pessoas boas, se você não consegue ser? Porque você não é, porque você é limitado.
Quanto mais você se conhece, melhor e maior você fica. Então como é que eu posso estar atrás de um grande amor se eu mesmo não sei o que é amor próprio? Para eu amar você, eu preciso me amar primeiro. Quanto mais eu me amo, mais eu me entrego para você. Então eu vou começar um relacionamento contigo, me conhecendo 30%, o máximo que você vai ter de mim vai ser 30%. Não vai ser pleno, né? Se você é uma pessoa mais preenchida, 30% é pouco. Por que muitos casamentos às vezes terminam? Porque as relações são superficiais. Não são superficiais porque eles optaram por aquilo, é porque às vezes eles não têm preenchimento deles próprios. Crenças limitantes são frases de efeito que as pessoas reproduzem sem pensar. Sim. Crenças limitantes são aquelas pessoas que falam, por exemplo, eu mataria ou eu morreria pelos meus filhos. Isso é uma crença limitante, porque você nunca parou para pensar nisso. Você só reproduz. Primeiro, que se você falar que você quer morrer no lugar de alguém, você está sendo incoerente com quem chama as pessoas na morte. Sim, se Deus chamou, porque cumpriu o dever que tinha que cumprir aqui, você vai discutir com o superior? Tipo, oi, você tá achando que você é quem? Quer quebrar a regra ali? Pelo amor de Deus, você não vai chegar no seu chefe e vai querer mandar nele, assim. Então você está sendo injusto com o Criador. Mas tudo bem. Agora, se você quer realmente o melhor pro seu filho, você já pensou em mudar a frase? Muda a frase do tipo, eu viveria pelos meus filhos. E se você quer viver pelos seus filhos, você começa simplesmente cuidando de si. E cuidar de si é mudar hábitos ruins. Então, assim, você não vai beber, ou se você gosta de tomar alguma coisa, um vinho, alguma coisa, você não bebe na frente dos seus filhos. Sim. Você não fuma. Você não vai para lugares que são impróprios. Você não fica falando mal das pessoas nas costas das pessoas. Você começa a limpar certas coisas, porque isso é educação. Não é o que você fala, é o que você é. O seu filho se inspira em quem você é, e não no que você fala. Nós somos educados assim. Você, em algum momento da sua vida, você se deparou em uma situação de minha mãe falou para eu não fazer isso, mas ela faz. Normal. Então, assim, se a gente tem esse tipo de cognição, se a gente consegue entender isso, a gente tem que fazer o contrário. Então, peraí, deixa eu ser. Sim. Para depois fortificar o que eu sou com as palavras. O meu filho, ou o seu filho, ou os filhos da gente vão reproduzir o que a gente faz. Se a gente entra no elevador e dá bom dia de verdade, se a gente trata bem qualquer pessoa que está prestando algum serviço, se a gente é uma pessoa iluminada ou bem-humorada, se a gente é uma pessoa alto astral, se a gente é uma pessoa que cuida do nosso corpo. Tudo isso que a gente faz, os nossos filhos vão querer fazer na vida deles. E isso sim é o legado que você faz. Então você não tem que morrer por ninguém, você tem que viver por eles. Sim. Afinal de contas, quando você está num avião e você vai ver o comissário e a comissária de bordo dando instruções, se o avião tem despressurização, a primeira coisa que eles fazem quando cai a máscara é você coloca primeiro em você. Exato. Depois de quem está do seu lado. Porque senão você não vai poder ajudar ninguém se você está morto. Você não pode ajudar ninguém se você está disfuncional, se você não está equilibrado, se você não está harmônico consigo mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu filho da plenitude que você diz que ama? Sim. Se conhecendo percentualmente falando, uma fração. Seja mais, seja maior, seja mais intenso, seja pleno com você, para que você possa ser cada vez mais para os seus filhos. E Bruno, como eu estava falando no começo, né? Você é coach, ator e também agora está exercendo essa função de empresário. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é essa nova jornada que você está abraçando. Olha, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu tenho cursos de empreendedorismo, tenho curso de administração de empresas. Eu gosto muito de estudar. E eu tenho a minha marca de roupas, que é a Funf. E aí eu tenho as minhas produtoras com a minha esposa, mas a gente estava conversando com outros parceiros de business. E a gente começou a falar e começou a fazer uma brincadeira. Aí tinha uma empresa que trabalhava com os produtos e tal, enfim. Um ecossistema saudável, positivo de pessoas que querem empreender. E aí, em um determinado momento, alguém falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 42. Aí você falou, não, você tem muito carinha de novo. E aí aquilo ficou. Deixamos guardado o tal do carinha de novo. E aí quando surgiu a possibilidade de desenvolver um produto para limpeza de estofados, pra você poder limpar o seu sofá, seus almofados, o banco do carro, qualquer coisa, é um produto específico para isso, a gente teve a ideia de usar o carinha de novo. Então, sugerindo de eu estar à frente do projeto, emprestar a minha imagem para o produto, que eu achei lindo, fiquei muito feliz.
E o produto chama Carinha de Novo, então a gente tá em vias de estrear, assim, de começar a comercializar mesmo, assim. Mesmo, assim, acho que daqui a uns 15 dias, 20 dias no máximo, a gente começa a ter esse... Ô, Bruno, podia ter trazido, a gente já fazia um teste aqui, que maravilhoso! A próxima vez a gente faz. Não é? A próxima vez a gente faz, já faz uma amarradão. demonstração ao vivo aqui, né, ia gente? Ia ser demais, ia ser engraçado. Então, em 15 dias, mais ou menos. Acho que uns 15, 20 dias já tá o site, já sobe tudo, os produtos. E aí dá pra todo mundo poder comprar e limpar a casa. E o produto é bom mesmo, assim. Realmente o produto é bem bom. E aí, além de você, enfim, dar conta de todo esse universo que você é profissional, você ainda é pai, e um pai muito dedicado, que eu sei, né? Pra quem não sabe, a Priscila e o Bruno, eles são pais do Romeu. O Bruno chegou um pouquinho depois, mas o amor e o afeto são os mesmos, né, Bruno? Como que é essa sua relação, assim, com ele? Eu digo que o afeto, ele é potencializado pela escolha. Porque quando a gente tem filho, algumas histórias são daquelas pessoas que não queriam e aí, de repente, o filho veio. E quando a gente escolhe ter, ou quando a gente escolhe receber um presente de Deus, como eu falei para você no começo, eu não sou uma pessoa de negar qualquer tipo de caminho que o destino, que o universo, que Deus tenha preparado para mim. Foi uma escolha nossa, realmente, de viver essa paternidade. Então, é muito legal, assim, a gente é muito parceiro, assim, mesmo, assim. Eu aprendo muito, ele aprende muito, a gente tá junto e muito divertido, muito amoroso. O Romeu é um menino muito saudável, muito alto astral, muito do bem. E foi uma conquista nossa mesmo, assim, minha e da Pri, de conseguir colocar os valores certos, acompanhar o momento certo, estar presente o tempo inteiro, dar limites, exercer ou não. São coisas que alguns pais ainda têm dificuldade, mas funciona. E como que foi essa virada de chave, assim, de passar de ser o marido da Priscila ao pai do Romeu? Teve um momento, assim, que você sentiu que virou essa... Em mim? Em você e nele, né? Então, a gente, na verdade, eu tava namorando ainda, a gente tava em namoro e em um determinado momento ele me chamou no quarto, já tinha um... Porque assim, ó, quando a gente começou o namoro, a minha relação com a Pri era uma e a minha relação com o Romeu era outra. Tá. Dois adultos namorando, enfim, vivendo aquele romance, e uma criança que estava ali, que eu fui começar a ter alguma relação pela relação, não tinha nenhum tipo de sonho, de crença, de imaginação, de algo que poderia ser num futuro, não tinha de verdade, assim, era simplesmente para ser saudável a relação, e eu sendo uma pessoa responsável, eu queria que fosse sempre entendido por ele o que estava acontecendo. Então, desde o primeiro dia que eu conheci a Pri, eu conheci o Romeu e as minhas relações foram realmente separadas. Eu tinha ali um momento que a Pri saiu e eu vi que ele estava ali, eu fui lá começar uma relação com ele. E foi esse caminho todo. Em determinado momento, assim, sei lá, 3 meses depois, ele começou a fazer desenhos para a escola, ainda muito pequenininho, desenhando a família, aquele processo de escola e tal. Então ele desenhava a Pri, os cachorros, eu e ele. Então com as minhas características, o bigode, enfim, o corpo e tudo mais muito presente, assim, sempre foi muito bom de desenho. E ele começou a fazer muito isso, cada vez mais, até que, sei lá, 6 meses depois que a gente já estava namorando, ele me chamou um dia que eu cheguei de viagem, de trabalho, me chamou no quarto dele e falou: eu queria te pedir para você ser meu pai. Ai, que fofo! E aí eu falei, tá bom, vamos aí. Aí que eu começo a contar assim, a ficha cai, por quê? Porque eu deixei de ser um namorado que de repente era passivo, né? Então quando eu via que tinha alguma coisa, eu chamava a Pri e falava assim, você me permite falar alguma coisa para você pensar se de repente faz sentido ou não? Ela falou, claro, aí conversava. E a partir do momento que eu assumi a paternidade, foi na hora que eu saí do quarto dele, que eu entrei no nosso quarto e eu falei assim, Pri, aconteceu isso, aí choramos e tal, não sei o que, aí eu falei assim, ó, agora eu preciso exercer a paternidade, então a partir de agora é 50-50, então assim, eu tenho que ter esses mesmos direitos, pra você dar ok, porque eu preciso educar como eu acho que eu deveria educar o meu filho. Ela falou, óbvio, então eu falei, então vamos. Claro que não é de um dia pro outro, a gente vai construindo aqui esse caminho junto, mas acho que foi a melhor coisa, assim, Deus sabe o que faz. Tá realizado, né? Estamos todos. Eu costumo dizer que dentro de uma família, da nossa, por exemplo, tem muitas relações. Então marido e mulher, aí eu com meu filho, ela com o filho e a família inteira. Sim. Então assim, tem que ter relação
essas 4 relações têm que estar presentes. Eu tenho que ter meu momento com ele, ela tem que ter um momento dele com ele, a gente tem que ter o nosso momento, tem que ter um momento família, porque senão não dá. E tem que ter qualidade nesses momentos com todos, sabe? Por isso que eu gosto de mesa. Porque acho que a mesa sempre dá pra fazer isso. Você senta, tempo de conversa. mesa. Come, conversa, bate papo, dá risada, briga, chora. E é mesa, sabe? Assim, eu acho que isso perdeu um pouco. Eu vejo muito pouco, assim, às vezes em colegas, em amigos, esse tempo de mesa, sabe? As pessoas comem cada um num lugar diferente, com televisão, com o celular na mão. E você e a Priscila também estão com um canal no YouTube, né? Eles se enfiaram, gente, numa reforma gigante, resolveram contar tudo isso pra galera da internet. Como que foi esse processo? A gente morava no Rio, e aí a gente mudou pra São Paulo. Quando a gente mudou pra São Paulo, a gente mudou pra um apartamento que eu tinha só pra a gente poder estar aqui e ter tempo de procurar uma casa que atendesse a gente do jeito que a gente queria. Só que aí entrou a pandemia, assim, tipo, sei lá, 3 meses que a gente tava em São Paulo, entrou a pandemia. A gente não tinha fogão, foi uma loucura. Mas foi uma delícia, mas foi uma loucura. E aí, quando a gente achou a casa, a gente entendeu que a gente precisaria fazer uma reforma e tudo mais. E a gente falou assim, vamos documentar isso? Até porque, durante a pandemia, a gente acabou vendo muito desses programas de reforma. Essas coisas foram realmente preenchendo a gente, dando mais vontade ainda da gente poder fazer na nossa. Então a gente falou, vamos documentar isso? Então a gente documentou, fizemos praticamente um reality, sem roteiro. Então era mesmo de verdade, assim. E tá lá, o canal chama All For You, ALL4U, e a série chama Casa Sonho. Então se botar lá no YouTube Casa Sonho, provavelmente já vai estar lá. Acho que já temos 4 ou 5 episódios, são 10 no total. Sobe toda segunda-feira, sobe um episódio novo. Então, tá muito legal, tá muito divertido. Vocês vão ver os perrengues, é divertido, é bem divertido. Então se você quiser construir ou reformar, siga o canal deles, vai ter ótimas dicas, né? E a ideia é essa, assim, de vocês poderem realmente... ter uma referência positiva de poder construir alguma coisa, de fazer alguma coisa e realizar as vontades, os sonhos que a gente tem, né? Então, assim, é quase que um, tipo, se joga, tem perrengue, mas dá certo. E Bruno, pra gente finalizar, já que a gente falou tanto de amor, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Como a gente ter mais amor no nosso dia a dia? Como tá ali nos 15, dos 15 ao 30 centímetros da régua que você falou, né? Tem um caminho que é mais fácil para... Olha, eu acho que o melhor caminho é através do autoconhecimento, porque só ele vai realmente colocar você na frente do espelho para você saber quem você é, para você enxergar todas as suas dificuldades, para você ter noção dos seus defeitos, dos seus monstros que você precisa lutar contra, que você precisa curar suas feridas, que você precisa transformar os defeitos em qualidades. Então eu acho que você precisa realmente desse espelho e é só você pegando os seus olhos e colocando ele para o interno, para que você possa estar preenchido de você mesmo, para que você possa ser mais senhor de si, para que você possa ser mais inteiro, para que você possa ser inteiro para todos que estão à sua volta. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito e é independente de religião, tá? É só porque como é o livro dos livros, eu gosto muito de falar sobre isso. Tem uma passagem do Evangelho de Tomé que fala assim: se você estiver procurando o reino de Deus nos céus, o máximo que você vai encontrar são aves. Se você estiver procurando o reino de Deus nos mares, o máximo que você vai encontrar são peixes. Agora, se você quiser realmente encontrar o reino de Deus, você precisa olhar para dentro. O que ele quer dizer isso? Autoconhecimento. Quando você conhece você mesmo, você consegue ser melhor. E sendo melhor, você consegue ser melhor não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. E eu acho que isso é o melhor caminho para que a gente possa viver uma corrente do bem. Bruno, obrigada pela sua presença aqui. A gente adorou conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigada por compartilhar todo esse amor com a gente, né? E eu queria que você deixasse como que a gente faz, se quiser... ter os seus atendimentos de coaching, enfim, onde que a gente encontra, palestras, enfim, como que o pessoal pode chegar no Bruno? Olha, tem o Instagram, que é o Bruno Loves, mas também tem o e-mail, que a gente fala sobre palestras, sobre o coach e tudo mais, então é brunoloves@brunoloves.com. É só mandar um e-mail que o time inteiro resolve lá. Maravilha. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, adorei nossa conversa. Foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigado e até vocês. a próxima. Obrigado, tchau.